Mas como está escrito, as coisas que o olho nunca viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu tomo a escritura que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, para nossa meditação nesta manhã. Há promessas de Deus que a mente humana não consegue fabricar. Há dimensões espirituais que a lógica não consegue mapear. Há experiências com Deus que não cabem dentro das gavetas estreitas da razão, da imaginação humana. O homem natural vive apenas daquilo que vê, mas Deus trabalha principalmente naquilo que ainda não apareceu. O mundo acredita apenas no visível, mas Deus constrói primeiro no invisível. A fé é exatamente isso: caminhar por uma estrada que ainda não apareceu diante dos olhos. O homem moderno acredita apenas no que pode tocar, no que a ciência pode provar. Por isso vive tropeçando justamente nas coisas eternas, que só podem ser alcançadas pela fé. O cego espiritual não é aquele que não vê milagres, é aquele que vê milagres diariamente e ainda assim chama tudo isso de coincidência. O racionalismo é tão limitado que tenta medir o infinito usando uma régua quebrada chamada razão humana, raciocínio. Muitos querem entender Deus antes de obedecer a Deus, mas certas portas só se abrem depois do primeiro passo de fé. O céu parece absurdo para quem nasceu apaixonado demais pela terra. O maior paradoxo da fé é este: quando o homem se rende completamente, finalmente consegue vencer. É um paradoxo, não é? Mas a vitória só vem depois que você se rende. O orgulho quer explicar tudo. A fé consegue descansar, mesmo sem entender tudo. Paulo estava dizendo aos coríntios que existem coisas preparadas por Deus que nunca passaram pela imaginação humana. O problema é que tentamos interpretar os planos eternos de Deus usando apenas os sentidos naturais. Mas os sentidos naturais possuem limites. Os olhos enxergam apenas o exterior. Os ouvidos captam apenas sons. A mente humana imagina apenas aquilo que já possui referências. Mas Deus não está limitado às referências humanas. Quando Deus decidiu libertar Israel, ninguém imaginou um mar se abrindo. Quando Deus decidiu honrar Daniel, ninguém imaginou leões transformados em testemunhas silenciosas. Quando Deus decidiu exaltar José, ninguém imaginou um escravo governando o Egito. Quando Deus decidiu salvar o homem, ninguém imaginou o Messias morrendo numa cruz, porque Deus gosta de trabalhar acima da expectativa humana. O irmão Brana disse certa vez: Deus faz as coisas de maneira tão simples que os sábios tropeçam nelas. E é exatamente isso. A mente humana procura um Deus complicado, mas Deus se revela aos humildes. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Há pessoas tão cheias de si que já não conseguem mais ser surpreendidas por Deus. O orgulho intelectual é uma prisão invisível. Quem acha que já sabe tudo, fecha as portas para aquilo que Deus ainda queria mostrar. Muitos estão deprimidos porque avaliam sua vida apenas pelo presente visível. Olham para si e dizem: não tenho recursos, não tenho oportunidades, não tenho capacidade, não tenho futuro. Mas a primeira carta aos Coríntios 2:9 destrói completamente essa visão limitada, porque essa escritura não fala do que o homem preparou, fala do que Deus preparou. E se foi Deus quem preparou, então será maior do que a imaginação consegue prever. Você talvez veja um vale, mas Deus vê um testemunho. Você vê lágrimas, Deus vê o amadurecimento. Você vê atraso, mas Deus vê uma preparação. Talvez você veja apenas portas fechadas, mas Deus vê uma direção. Você vê perda, Deus vê libertação. O homem olha para o capítulo atual, Deus vê o livro inteiro. Às vezes, Deus permite que você chegue ao fim de si mesmo para mostrar que Ele é o princípio de todas as coisas. Quantas vezes Deus permite o deserto, porque o homem só consegue ouvir a voz divina quando o barulho do mundo se cala. Às vezes, nós temos que estar sozinhos. O sofrimento frequentemente destrói ilusões para abrir espaço para as revelações. Há pessoas que perdem coisas temporais para que então ele possa encontrar as riquezas eternas. Há dores que parecem destruição, mas são cirurgias divinas. O sofrimento é estranho, porque muitas vezes arranca do homem exatamente aquilo que o estava impedindo de se encontrar com Deus. O deserto parece vazio apenas para quem ainda não percebeu que Deus costuma falar longe das multidões. Algumas portas fechadas são apenas Deus impedindo você de entrar em um lugar menor do que a sua predestinação, a sua eleição. A Bíblia está cheia de homens que viveram promessas impossíveis. Abraão olhou para um ventre morto e Deus viu uma nação. Moisés olhou para o deserto e Deus viu libertação. Gideão olhou para si como o menor de sua casa, mas Deus o chamou de varão valoroso. Os discípulos viram apenas 5 pães. Deus viu uma abundância que alimentou mais de 5.000 homens, porque Deus nunca começa pela limitação humana. Ele começa pelo seu próprio poder. E aqui está um dos maiores conflitos espirituais: a visão natural contra a visão da fé. A visão natural diz: é impossível. Mas a fé responde: Deus preparou algo que você ainda não viu. A visão natural diz: acabou. A fé responde: você só chegou ao limite humano.
Deus ainda não chegou ao limite dele. Havia um homem extremamente pobre que morava debaixo de uma velha ponte próxima a uma cidade movimentada. Todos os dias ele observava pessoas atravessando aquela ponte. Homens ricos, comerciantes, viajantes, músicos, famílias inteiras. Mas ele jamais atravessava. Vivia ali fazia 40 anos. Debaixo da ponte havia um pequeno colchão velho, algumas latas enferrujadas e uma caixa de madeira onde guardava seus poucos objetos. Durante décadas, ele sobrevivia pedindo esmolas. Muitos tentaram ajudá-lo. Alguns diziam: você precisa mudar de vida. Outros perguntavam: por que você não atravessa a ponte? Mas ele sempre respondia: do outro lado não existe nada para mim. Aquilo se tornou a sua verdade absoluta. Do outro lado não existe nada para mim. E ele acreditou nisso. Ele nunca verificou, nunca tentou, nunca atravessou. Apenas acreditava nisso. Certa noite, houve uma grande tempestade. Os ventos eram violentos, o rio começou a subir rapidamente. As águas batiam contra as colunas da ponte com uma força assustadora. Pela primeira vez em décadas, aquele homem ficou com medo de morrer ali. Então, um velho viajante apareceu segurando uma lanterna. Ele olhou para o homem e disse: você precisa atravessar agora. O rio vai destruir tudo isso. O mendigo respondeu: não adianta. Do outro lado não existe nada para mim. O velho ergueu a lanterna e perguntou: quem te disse isso? O homem ficou em silêncio. Então o viajante falou algo que mudou tudo. Você passou 40 anos acreditando numa mentira, apenas porque nunca teve coragem de atravessar. A água começou a subir rapidamente. Sem alternativa, o mendigo finalmente atravessou a ponte. E quando chegou do outro lado, parou completamente imóvel. Seus olhos se encheram de lágrimas. Havia uma cidade belíssima, iluminada. Havia trabalho, alimento, casas, jardins. Havia pessoas sorrindo. Mas não era só isso. No centro daquela cidade havia uma pequena casa simples. Na porta estava escrito o nome dele. Confuso, ele entrou. Dentro havia documentos antigos. Descobriu então que muitos anos antes, um homem muito rico havia morrido e deixado uma enorme herança para ele. Mas a herança só poderia ser recebida quando ele atravessasse a ponte. Durante 40 anos, ele viveu como mendigo, não porque era pobre, mas porque nunca acreditou que algo maior existia do outro lado. Enquanto chorava ajoelhado no chão daquela casa, o velho viajante apareceu novamente na porta e disse: eu tentei te avisar. Você era herdeiro o tempo todo. Assim vivem muitos espiritualmente. Vivem em medo, em culpa, em derrota, em incredulidade, em religiosidade fria. Dormem debaixo das pontes das limitações humanas enquanto Deus preparou coisas eternas do outro lado da fé. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, é Deus dizendo: existe muito mais do que você consegue imaginar. Existem experiências espirituais que você ainda não viveu. Há níveis de intimidade com Deus que você ainda não conhece.
Há promessas que ainda não se manifestaram. Há milagres que ainda não aconteceram, porque Deus ainda não terminou a sua obra. Muitos vivem como mendigos espirituais, não porque Deus lhes deu pouco, mas porque nunca atravessaram a ponte da fé. O impossível é apenas o nome que a incredulidade dá aos caminhos de Deus antes deles acontecerem. Porque, para Deus, nada é impossível. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.